na minha fala lá na terça-feira, né, eu dei um exemplo, e até aquele vídeo lá que eu mandei, né, de uma mãe dando um relato, era sobre um menino que tinha dislexia. E eu tenho um aluno hoje que hoje já é adulto, né, mas que começou comigo nessa fase aí de 7 anos, dislexo. E uma coisa que eu percebi nele, né, porque ele tinha a dificuldade de guardar, né, reter o ensino ali, o que estava sendo ensinado, mas com o tempo, né, com o treinamento e repetindo coisa, apesar dessa dificuldade, quando ele lutava, né, quando vinha o rola, muitas daquelas posições que ele tinha dificuldade de fazer na hora da posição, no rola ela saía automaticamente. Então, assim, a minha pergunta é: essas sinapses, elas acontecem independente dessa questão, né, de ele ter uma dislexia, né? E a outra é assim, ou se é uma coisa inconsciente, sabe, do cérebro mesmo de conseguir fazer aquela posição sair no automático na hora do rola. Não sei se... Bom, são coisas um pouco diferentes aí. É o seguinte, o cérebro disléxico é outra área aí do cérebro, tá? Só que também é influenciada por essa parte pré-frontal. O jiu-jitsu, ele acaba que ele atua no cérebro como um todo, claro. Então, a melhor coisa do mundo para ele é continuar fazendo jiu-jitsu. Em situações realmente cada vez mais desafiadoras. Isso daí gera um fenômeno no cérebro que chama plasticidade cerebral. O cérebro dele vai criando novos neurônios, novas conexões que não existiam antes e vai acrescentando um monte de caminhos alternativos ali para que ele consiga executar aquela mesma função que está sendo demandada, seja de interpretar um texto, seja de lembrar de alguma estratégia, seja de um raciocínio lógico qualquer, de qualquer área. Isso daí, o jiu-jitsu ajuda muito. Por quê? O jiu-jitsu ele simula praticamente todas as situações da vida. Então, assim, situações de perigo, situações de estratégia, situações de paciência, situações de autocontrole, situações de raciocínio lógico. Então, assim, e quanto mais você coloca ele em situações desafiadoras, o mais precocemente mesmo, mais ele vai criando novos caminhos de forma mais, o que a gente chama de troncular, que é um calibre maior de conexão. Por quê? Porque é um cérebro imaturo. Então, assim, diferente de um cérebro mais velho, que ele já está praticamente todo formado. Então, as novas conexões e sinapses são aquelas mais detalhadinhas ali, mais periféricas. Já um cérebro mais infantil, mais novo, é mais grosseira a coisa. Então, assim, essas novas formações se dão muito mais intensas, muito mais fortes e muito mais duradouras também. Entendeu? Então, a melhor coisa que ele tem a fazer é justamente isso. Agora, se é no automático ou não, depende do nível que ele já tem de adaptação e de prática do jiu-jitsu. Então, assim, chega um ponto que, exemplo, a criança muito pequenininha, um bebezinho, ela não consegue colocar a mão na boca de forma coordenada certinha, então ela se suja e tal. Conforme o cérebro dela vai repetindo aquilo e ela vai se tornando habitual naquilo, aquilo se torna automático. Então, assim, isso vai depender do nível que ele tem em termos de habilidade, de praticidade mesmo, em que fase do jiu-jitsu ele já está. Agora, a partir do momento que ele já automatizou isso, com certeza o cérebro dele já cresceu muita coisa. E aí é hora de você aumentar a dificuldade, colocar ele em desafios maiores e sempre estar estimulando ele a novos desafios. Quanto mais desafiador for, mais o cérebro dele melhora. Perfeito. Ele foi um menino que começou comigo com 7 para 8 anos, hoje ele tem 22, né, já é faixa marrom,
passou por todas as faixas, né? Mas foi um garoto assim que, no começo, ele não conseguia amarrar a calça do kimono, né? E eu nunca botei a mão, nunca. Fala, meu irmão, se dá o teu jeito, se vira, faz do jeito que você consegue, né? Justamente para dar esse estímulo. E assim, o pai, né? Ele é muito meu amigo, um amigo meu de infância. Ele relata que assim o jiu-jitsu realmente fez a diferença na vida desse menino, porque ele evoluiu muito essa questão toda motora e cognitiva, né? Também. Então, pô, era uma coisa que eu tinha essa dúvida sempre, falava, pô, porque às vezes o Júnior, a gente chama ele de Júnior, ele tá ali olhando a posição, aí quando entendi, vai fazer, na hora dele ele não sai, não sai de jeito nenhum. Mas quando ele vai lá e rola, pum, coisa acontece. Aí tu fala assim, caramba, entendeu? Mas pô, bem legal, respondeu, aí tirou minha dúvida. Obrigado. Que bom, valeu.